Made, Superação, Capítulo 8, A Casa Pornográfica. Nas primeiras 2 semanas, fui a sombra de Catherine, a garota que eu substituiria. Ela era alta e mais velha que eu, mas dirigia um modelo mais novo de Jeep Cherokee. Disse que começaria a trabalhar como contadora na empresa de construção do marido. Este havia sido um trabalho adicional para ela enquanto os negócios estavam devagar. Ela parecia cansada, mas feliz por visitar a casa dos clientes pela última vez. Segui o jipe da Catherine até casas diferentes durante semanas, tentando imitar seu jeito tranquilo e calmo de abordá-los. Nos dias que antecederam o Natal, reparei que ela recebia com frequência um cartãozinho de clientes com $10 ou até mais dentro dele. Eles não tinham a menor ideia de que havia 2 faxineiras ou de que ela seria substituída por mim. Toda vez que um cliente entregava ela agia como se fosse uma surpresa agradável e tive a sensação de que aquilo era seu bônus de Natal e não algo frequente. Eu teria que trabalhar um ano inteiro, esfregar cada banheiro com a mão dezenas de vezes para ganhar uma gorjeta de $10, $10. Éramos orientadas a entrar na maior parte das vezes pela porta dos fundos ou por uma porta lateral da cozinha. Entrávamos com nossos carrinhos asseadamente organizados, cheios de borrifadores e escovas, uma sacola grande quadriculada com panos, um aspirador e esfregões. Eu tinha pouca experiência com todos eles no começo. A Classic Clean era bem diferente de trabalhar para Jane. Estávamos lá para esfregar tudo com as mãos. Meu trabalho não era mais só tirar o pó e ilustrar as coisas para deixá-las brilhando e cheirando bem. E fazíamos tudo com uma infinidade de esponjas e escovas, sabão orgânico e vinagre. Desajeitada, tomei meu rumo, tentando carregar todos os produtos do carro em uma única viagem e organizei uma estação de trabalho, exatamente como me disseram para fazer. Abri a minha pasta na tabela de horários e escrevi o sobrenome do cliente. Depois liguei para o escritório e deixei uma mensagem de voz para registrar o horário de entrada, anotando a hora inicial. No começo, era uma corrida contra o tempo, já que eu me esforçava para terminar cada casa nas 3 ou 4 horas previstas e registrar o horário de saída. Meus dias passaram a ter novamente um pouco de rotina, que começava por deixar a Mia na creche perto da esquina de nossa casa. Nunca tive a melhor das impressões sobre aquele lugar, mas era o único que aceitaria meu dinheiro do auxílio creche. Não apenas achava que as instalações eram frias, lotadas e os funcionários pareciam odiar o trabalho, como, além disso, Mia vinha para casa com uma nova doença imediatamente após ter se recuperado da última. Precisava que ela ficasse lá para eu poder trabalhar, mesmo sacrificando o seu bem-estar. Minha capacidade de receber o salário era a única coisa que importava para nós agora. Uma vez fiquei em pé na entrada da creche, segurando a mão úmida e infantil da Mia. Eu sabia que ela precisava de mim, ela precisava que fôssemos para casa, mas eu não conseguia explicar que poderia perder o emprego se ficasse em casa com ela e o que isso poderia significar para nós. Paramos antes de passar pela porta, olhei para baixo e vi seu lábio superior coberto por resquícios de muco verde. "O que é isso saindo do seu nariz?" perguntou uma mulher de cabelos escuros que passava por nós. Presumi ser a assistente da creche que eu nunca tinha visto antes. Ela fez a pergunta à Mia, mas na verdade estava falando comigo. Como Mia pediu meu colo, a assistente virou as costas para nós, balançando a cabeça. Eu me senti horrível por ter que deixar Mia para lá. Após doses de Tylenol, mesmo depois dela ter vomitado na noite anterior, eu não tinha escolha.
A creche de Mia só me telefonava para ir pegá-la se ela ficasse indiferente e letárgica, se vomitasse sem parar ou se estivesse com febre alta. Alguns dias, quando chegava em casa com ela, eu a deixava no sofá, em frente à TV, debaixo do cobertor, segurando meio copinho de suco, e ela não se mexia até a hora do jantar e do banho antes de ir para a cama. Travis se sentava perto dela e eles assistiam a desenhos animados enquanto eu cozinhava e fazia a limpeza. Apesar de meu crescente ressentimento, eu via que Travis amava Mia de verdade. Ela gostava de ter uma companheirinha de quadriciclo ou que se sentasse perto dele no sofá para assistir a TV. Mas acredito que eu amava mais aquilo que representávamos do que aquilo que éramos. Ele era uma figura paterna maravilhosa, mais do que compensava o que faltava em Jamie. Um trabalhador, como meu pai. Quando o trabalho diminuía, ele bancava o engraçado e fazia panquecas. Para mim, a graça não compensava o olhar indiferente, um tanto recorrente, voltado para a tela da TV, mas eu via os olhos de Mia brilharem quando ele olhava para ela. Tinha certa inveja disso. Eu também queria me sentir apaixonada por ele. Vê-los no sofá daquele jeito, após ter trabalhado o dia inteiro, fazia com que eu me sentisse um pouco mais segura, talvez até de que as coisas pudessem dar certo. No trabalho, depois que Catherine foi embora, Lune e eu desenvolvemos um ritual. A cada nova limpeza, ela concordava em me apresentar a casa, como se uma delas tivesse uma essência que eu deveria conhecer. Esses eram os momentos em que eu via Lune mais feliz. Ela parecia de fato encontrar alguma conexão pessoal com essas casas. Vocês podem se conhecer, dizia ela, piscando o olho. Muito do que Lune me contava nessas reuniões sobre cada uma das casas não estava no documento impresso que recebíamos para cada cliente. Eram observações não mencionadas que eles nunca veriam, como: você precisará entrar no chuveiro e dar uma bela esfregada porque fica muito encardido lá. Ou: cuidado com o xixi acumulado no piso no meio da banheira dessa espelunca. Mas isso abriu meus olhos para o meu trabalho de uma nova maneira. Além da fachada profissional, secretamente tomávamos conhecimento da natureza repulsiva do nosso emprego. Na Classic Clean, no início, eu era a única faxineira rotativa de um punhado de casas. As quartas-feiras eram dias longos de 6 horas em que eu limpava 2 casas menores que ficavam próximas uma da outra, na beira de um penhasco com vista panorâmica para o oceano. Muitos dos meus clientes viviam no bairro Camano Island, que ficava a 30 segundos de carro da creche de Mia. Vários clientes viajavam todos os dias para trabalhar em Everett ou Seattle, pelo menos a 1 hora de distância. Na verdade, eu não tinha a menor ideia, mas apenas presumia que eles deviam ser médicos e advogados de cidade grande para conseguirem bancar os impostos prediais dos lugares que chamavam de lar. Camano Island estava situado entre o continente e Whidbey Island, então a maioria das casas que eu limpava tinha vista para o oceano. Minhas casas de quarta-feira eram as 2 menores, com garagens independentes, que tinham 2 vezes o tamanho da sala de estar do cliente. Lune me disse para limpar primeiro a casa do casal, dando ao outro cliente um tempo para ele sair antes que eu começasse na casa dele. Na manhã em que fomos à primeira casa, Lune apontou com a cabeça para a casa vizinha. Vamos lhe dar um tempo para se recuperar. Ele está muito doente. Perguntei o que ele tinha. Lune encolheu os ombros. Sua esposa faleceu, disse ela. Você vai ver. É triste. Desde então passei a chamá-la de casa triste. Não conseguia pensar nela de outro jeito. Outras casas ganharam apelidos quanto mais eu as conhecia. Na casa da mulher do cigarro, a casa da fazenda,
e assim por diante. Quando eu comecei, achava bizarro demais que nenhum dos meus clientes de quarta-feira soubessem que tinha uma nova faxineira, mas que a casa e eu estivéssemos adequadamente familiarizadas. Não acho que Lune tinha precisado notificá-los, salvo em algum caso de um pedido expresso, porque éramos invisíveis. Pegaria mal se os clientes soubessem da alta taxa de rotatividade que a empresa tinha. Talvez eles achassem esquisito saber quantas estranhas passaram por suas casas. Eu não era uma criada pessoal, mas parte de uma empresa. Eles haviam contratado a companhia e confiado nela, não em mim. Eu passava dezenas de horas por mês na casa deles e não acredito que sequer sabiam meu nome. A casa pornográfica, como passei a chamá-la, era a primeira casa de quarta-feira. Ela tinha apenas 3 cômodos de fato, com janelas grandes voltadas para o penhasco, e um jardim com roseiras na parte de trás. 2 pessoas com um gato e um cachorro em um espaço pequeno significava pó, cabelo e pelos. Eu tinha que prestar muita atenção em lugares como cornijas de lareiras, topos de televisões, lavanderia. Este chuveiro disse Lune, abrindo a porta de correr e revelando uma ducha de formato quadrado cheia de cabelo, frascos de shampoo e o que parecia ser um fio de muco verde. Você vai precisar deixar de molho. Nossos produtos de limpeza eram extremamente reduzidos. Na minha cesta, eu tinha só um frasco reutilizável com água até a metade e meio sabão de Castela do Dr. Bronner. O outro tinha um quarto de vinagre branco, Nossos produtos de limpeza eram extremamente reduzidos. Na minha cesta eu só tinha um frasco reutilizável com água até a metade e meio sabão de Castela do Dr. Bronner. O outro tinha um quadro de vinagre branco. O outro tinha um quarto de vinagre branco e o restante água. Eu tinha um recipiente de Comet em pó, uma pedra pumice, uma escova de dentes, algumas esponjas verdes para esfregar e esfregões portáteis de 2 tamanhos. Para o tal chuveiro com camadas visíveis de resíduos, sabão e sujeira, havia um protocolo. A primeira coisa a fazer seria tirar todos os frascos de shampoo, toalhas de rosto e buchas, colocá-las em ordem do lado de fora da porta. Depois borrifar o chuveiro todo com o que a Classic Clean chamava de limpador multiuso e deixá-lo de molho. Após limpar o balcão e a privada, eu deveria encher de água uma pequena leiteira cortada ao meio e começar pelo chuveiro. Precisaria de uma esponja, um esfregão, ambos os frascos com um borrifador e alguns panos. Eu deveria borrifar novamente o interior das portas de vidro e espalhar Comet na esponja, esfregar tudo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Em seguida, deveria enxaguar com água de vinagre, secar com um pano e esfregar eventuais manchas até achar que estava realmente limpo antes de voltar minha atenção para o resto do chuveiro, que deveria ser esfregado da mesma maneira. Durante minha primeira visita, passei 1 hora limpando o chuveiro, ansiando por um limpador multiuso de verdade. A Classic Clean não se dizia uma empresa de limpeza verde. Eles usavam produtos naturais a fim de reduzir custos e contavam com o esforço das faxineiras para uma limpeza eficaz. Embora eu nunca tenha contado à minha gerente sobre isso, uma lesão neural na coluna me impedia de segurar uma esponja ou esfregão com a mão
direita a dominante. Eu tinha escoliose, condição que desde criança encurvara minha coluna de um lado a outro, mas recentemente, por causa do trabalho pesado, pincei um nervo que descia até meu braço direito para esfregar aquele chuveiro. Eu tinha que cerrar o pulso da mão direita, colocando a esponja entre ela e a parede, e com as articulações fazer a maior pressão que eu conseguisse. Para fazer isso no piso do chuveiro, eu deveria travar o cotovelo, cerrar a mão e colocar todo o peso na parte superior do corpo e na minha mão direita para tirar os restos de sabão e a sujeira sem machucar a mão. Minha mão esquerda assumia o comando sempre que a direita ficava cansada demais, mas nos primeiros meses, de 6 horas por dia, quando chegava em casa, mal conseguia segurar um prato no jantar ou carregar uma sacola de compras. Excedia as horas de trabalho nas primeiras visitas e Pam ficou furiosa. A Classic Clean não podia cobrar mais do cliente e teve que arcar com meus custos extras. Não era muito dinheiro, mas Pam reclamou da sobrecarga financeira, como se o fato de eu ter ultrapassado 15 minutos lhe tivesse causado um prejuízo pessoal. Eu ficava estressada por demorar demais e espantada com o fato de ter de limpar uma casa inteira, mesmo pequena, em apenas 3 horas. A casa pornográfica só ganhou esse nome depois de algumas visitas. Certa vez entrei no quarto, onde tinha que trocar os lençóis e vi no criado mudo um frasco de lubrificante em frente a um relógio digital. Os números vermelhos brilhantes o iluminavam, e eu o observava como se ele estivesse prestes a me agarrar. Fui devagar até o canto da cama para evitá-lo. Abaixo dele, a gaveta do criado mudo, entreaberta, revelava uma revista Hustler. Aos meus pés havia um par de meias sujas jogado no chão. Recuei enquanto alcançava os cobertores para puxá-los. Retirei rapidamente os lençóis e usei-os para envolver as meias. Foi tudo para a máquina de lavar. Lençóis limpos foram para a cama, exatamente como fui treinada para arrumá-la. Com ângulos aparentes e diagonais na parte de baixo, o lençol sem elástico cobrindo-o até a parte de cima. Na hora de tirar o pó, decidi deixar o criado mudo por último para evitar o lubrificante. Apesar de nunca ter achado errado alguém se masturbar olhando revistas pornográficas, achava errado deixá-las escancaradas para a faxineira ver. Talvez ele tenha se esquecido de que hoje é quarta-feira, pensei. Porém, com o tempo percebi que o lubrificante era apenas um indício de uma história que acontecia na casa pornográfica. As vidas do casal naquela casa pareciam separadas. A mulher era enfermeira e fazia hora extra. E eu sabia disso por causa dos uniformes colocados com cuidado sobre uma cadeira no quarto dos fundos. Não consegui descobrir o que ele fazia da vida. Embora presumisse que eram marido e esposa, não havia nenhuma foto de casamento nas paredes, só retrato dos dois usando suéteres combinando. A casa era escura, já que eles pareciam preferir tons terrosos, azul marinho e verde escuro. Na borda da janela acima da pia havia um quadro emoldurado no qual se lia: "Estamos juntos por causa do gato". O lixo do banheiro na casa pornográfica transbordava de montanhas de papel higiênico, absorventes internos de diários e teias de fio dental. O armário de remédios entreaberto mostrava filas de antibióticos receitados, a julgar pelos lenços de papel e muco no chuveiro. Era possível que um deles tivesse sinusite crônica, assim como eu e Mia. Provavelmente a maioria das pessoas que viviam no clima úmido do noroeste, onde crostas de mofo preto apareciam da noite para o dia em casas, despensas e bordas de janelas. Na sala de estar havia um sofá e uma cadeira de frente para a televisão e lareira. Parecia que o lugar preferido da enfermeira no sofá era perto da luminária, onde o gato ficava com frequência. O marido, é óbvio, sentava-se na cadeira em que havia uma cesta de edições antigas da Hustler enfiadas no meio de revistas de viagem. Durante cerca de um mês, a mesa da sala de jantar ficou coberta de catálogos de resorts all-inclusive, mas não acredito que eles tenham ido. No geral,
Clientes cancelavam a limpeza se saíssem de férias. No quarto dos fundos, anexo à lavanderia, havia uma cama de solteiro muito bem arrumada, com uniformes de enfermeira dobrados na cadeira perto dela. Havia um recuo de pilhas de livros de histórias românticas, do tipo encontrado em lojas de conveniência, com ilustrações de homens musculosos, sem camisa, abraçada a mulheres de cabelos longos. Eu me perguntava por que ela dormia lá. Havia uma cama king size no quarto, ao lado de uma cômoda estreita que continha uma urna com uma coleira de cachorro enrolada ao redor. Talvez ele roncasse ou talvez ela tivesse que se deitar e se levantar da cama em horários irregulares. Mas a pornografia e as histórias românticas me impressionaram. E os imaginava dormindo em camas diferentes, em quartos diferentes, cada um fantasiando com um parceiro diferente, possivelmente uma vida diferente. Travis e eu tínhamos começado a ficar assim. Não a esse ponto, mas ele chegava do trabalho, comia a comida que eu fazia, sentava-se no sofá e assistia a TV durante horas. Depois se mudava para a nossa cama e assistia mais TV, a pequena com timer. Em geral, ele a configurava para 60 minutos. No início, quando me mudei para a casa de Travis, ele tinha uma TV do tamanho de um colchão queen que ficava em cima de um rack artesanal. Ele a inclinara para frente a fim de endireitar o ângulo e a prendera na parede com correntes grandes. Cravei os olhos nela quando cheguei na casa pela primeira vez. Desde então, ele se modernizara com uma tela plana comum e um rack comprado em loja. Mas as telas tinham quase o mesmo tamanho. Eu tinha raiva dela do mesmo jeito. Travis comprou um notebook para mim no meu 31º aniversário. Após Mia ir para a cama à noite, eu me sentava à mesa da cozinha escrevendo um diário online, onde tinha começado a fazer, porque a minha mão direita estava tão fraca que não conseguia segurar uma caneta. Às vezes eu fazia o dever de casa ou batia papo online com os meus amigos, de costas para Travis enquanto ele assistia a TV.